Em uma época marcada por transformações, Absalão, filho de Davi, nasceu nos reinos de Israel. Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Sua chegada ao mundo foi em Hebrom, uma cidade marcada por pedras antigas e histórias de conquistas. Absalão era fruto da união de Davi com Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, um matrimônio que trazia consigo mais do que uma aliança política. Era também um lembrete de que os caminhos de Deus e dos homens são, por vezes, entrelaçados por fios misteriosos. Desde pequeno, Absalão carregava um brilho que o destacava. Não era apenas a beleza física, embora essa fosse inegável. Sua presença era magnética, algo que parecia atrair olhares e plantar expectativas no coração das pessoas. Diziam que não havia em Israel ninguém tão formoso como ele. E a cada ano que passava, sua figura se tornava mais imponente, seu cabelo mais notável, como um manto de glória que ele carregava sem esforço. Na corte de Davi, o jovem príncipe crescia entre o luxo e a responsabilidade. A convivência com seus irmãos, filhos de outras esposas do rei, moldava sua personalidade em meio a rivalidades veladas e disputas silenciosas por atenção e reconhecimento. Mesmo com toda a riqueza que o rodeava, havia algo nele que parecia inquieto, como um rio que não encontrava descanso em suas margens. A relação com seu pai, Davi, era como o fogo que aquece, mas também queima. Entre eles havia admiração, mas também distâncias que não podiam ser ignoradas. Enquanto o rei carregava as marcas de batalhas e decisões difíceis, Absalão parecia viver à sombra dessas conquistas, ansiando por algo que talvez nem ele soubesse nomear. O tempo passou, e o menino de Hebrom tornou-se um jovem que não podia passar despercebido. Absalão crescia como uma árvore frondosa, forte e cheia de vida, capaz de inspirar admiração e, quem sabe, até uma ponta de inveja. Sua beleza era comentada em cada canto de Israel, e muitos diziam que Deus havia caprichado ao criá-lo. Não havia uma só mancha em seu corpo ou falha em sua aparência. Dos pés à cabeça, ele parecia perfeito. Mas era seu cabelo que mais chamava a atenção. Longo, espesso, com um brilho que parecia refletir o ouro do sol, seu cabelo se tornaria, para o bem e para o mal, uma parte inseparável de sua história. Havia em Absalão algo mais do que simples aparência. Ele tinha uma presença que fazia os outros prestarem atenção, um carisma que o tornava impossível de ignorar. Suas palavras, ainda que ditas em tom casual, tinham o peso de quem sabia como cativar e persuadir. Nos portões da cidade, as pessoas o observavam com curiosidade, perguntando-se se aquele jovem, tão cheio de potencial, um dia carregaria o mesmo peso que seu pai havia suportado. Absalão tinha um jeito peculiar de lidar com as coisas. Quando falava, seus olhos brilhavam com uma mistura de determinação e desafio, como se já soubesse que a vida lhe reservava algo grandioso. Ao mesmo tempo, havia uma inquietude nele, como se o sangue que corria em suas veias estivesse sempre em ebulição. Por trás de sua beleza e de sua compostura, escondia-se um espírito inquieto, alguém que parecia estar sempre procurando algo, mesmo que ele ainda não soubesse exatamente o quê. Mas a vida de um príncipe não é feita apenas de festas e aplausos. O destino, em sua crueldade silenciosa, parecia estar preparando um teste para Absalão. Um evento que mudaria sua vida e a de sua família para sempre. Os dias em Jerusalém seguiam seu curso, mas o palácio do rei, tão imponente, abrigava segredos e dores que nem mesmo seus muros altos podiam conter. Foi nesse ambiente de aparente harmonia que a tragédia se instalou, como uma tempestade que chega sem aviso. Tamar, irmã de Absalão, era conhecida por sua graça e delicadeza. Seus olhos, cheios de inocência, refletiam uma pureza rara, algo que Absalão sempre jurou proteger.
Ela era mais do que sua irmã. Era um pedaço de sua própria alma, mas a paz de Tamar foi brutalmente arrancada. Amnon, meio-irmão de ambos e primogênito de Davi, movido por um desejo torpe, cometeu uma violência terrível contra ela. O ato foi como uma lâmina que atravessou o coração de toda a família, mas foi Absalão quem sentiu o golpe mais profundamente. Quando soube o que havia acontecido, não gritou, não chorou. Ele apenas acolheu Tamar em seus braços, como quem tenta juntar os pedaços de algo que nunca mais será o mesmo. Porém, dentro dele, uma tempestade silenciosa se formava. Davi, o rei, o pai, permaneceu em silêncio, incapaz de agir. Talvez pelo peso de suas próprias culpas ou pela complexidade das relações em sua casa, ele não tomou uma decisão. E esse silêncio foi como fogo alimentando a fúria de Absalão. Durante dias, ele não disse uma palavra sobre o ocorrido, mas sua mente trabalhava incessantemente. Seus olhos, antes cheios de brilho, agora carregavam uma sombra que poucos percebiam. Enquanto Tamar se recolhia, protegida por ele, Absalão esperava. 2 anos inteiros passaram como se fossem uma eternidade, mas dentro dele, cada dia era um tijolo na construção de sua vingança. O amor por sua irmã havia se transformado em uma determinação fria, uma vontade de trazer justiça com as próprias mãos. E assim, em silêncio, Absalão começou a planejar. O momento de agir estava próximo. Ele sabia que uma dívida de sangue nunca é esquecida. Os 2 anos de espera pareciam uma eternidade, mas Absalão sabia que o tempo, quando usado com sabedoria, podia ser uma arma tão poderosa quanto uma espada. Ele observava Amnon, aquele que havia destruído a inocência de Tamar, vivendo sua vida como se nada tivesse acontecido. Cada dia que passava sem justiça era como uma brasa que queimava mais fundo no coração de Absalão. No entanto, ele não demonstrava sua raiva. Pelo contrário, sorria, cumprimentava, fingia que o passado era apenas uma sombra distante. Mas, em silêncio, tramava. Foi em um dia aparentemente comum que Absalão decidiu que o momento havia chegado. Ele planejou um grande banquete, algo digno de um príncipe. Convidou todos os filhos do rei, inclusive Amnon, para celebrarem juntos. O convite foi feito com tamanha gentileza e cordialidade que ninguém poderia suspeitar de suas intenções. Até mesmo Davi hesitou, mas Absalão insistiu. Será uma reunião de irmãos, meu pai. Não negue sua bênção. Com essas palavras, o rei deu sua permissão. A festa foi preparada com esmero, cada detalhe cuidadosamente pensado para que a noite parecesse perfeita. O vinho fluía como um rio, as risadas enchiam o ar, e Absalão parecia o anfitrião mais generoso que já haviam visto. Mas, por trás do sorriso, seus olhos estavam atentos, como um falcão observando sua presa. Ele havia dado ordens claras aos seus servos. Quando Amnon estiver embriagado e vulnerável, vocês agirão. Não tenham medo, pois sou eu quem assumirá toda a responsabilidade. E assim aconteceu. No auge da celebração, quando Amnon estava desprevenido, os servos de Absalão o mataram. A sala, que até então ecoava risadas e brindes, mergulhou em um silêncio pesado. O cheiro de vinho misturou-se ao de sangue, e o terror tomou conta dos convidados. A sala ainda estava envolta em caos. Os gritos dos filhos do rei ecoavam como fantasmas no grande salão, enquanto o corpo de Amnon jazia inerte. Os convidados, atordoados pelo medo, fugiram em todas as direções como pássaros assustados por um trovão inesperado. Absalão, porém, não se moveu. Ele permaneceu ali por um instante que parecia infinito, como se aquele momento fosse seu e de mais ninguém. A vingança foi consumada. Mas o preço dessa escolha ainda estava por vir. Sem demora, Absalão fugiu para Gesur, o reino de seu avô materno. Ele sabia que a corte de Davi jamais o acolheria tão cedo, não depois de derramar o sangue de um irmão. Em Gesur,
ele encontrou um refúgio. A terra de Talmai era tranquila, com paisagens vastas e céus limpos, mas para Absalão não havia descanso. O peso de suas ações o acompanhava como uma sombra, e embora tivesse feito justiça para Tamar, sua mente estava inquieta. O que ele havia conquistado e o que havia perdido no processo? Os anos de exílio começaram a passar lentamente, como areia escorrendo em uma ampulheta. 3 longos anos se foram, e durante esse tempo o nome de Absalão quase desapareceu de Jerusalém. Mas no coração de Davi, a lembrança do filho rebelde nunca deixou de existir. O rei sofria em silêncio, dividido entre a dor da perda de Amnon e a saudade de Absalão. Apesar da gravidade do que havia acontecido, Davi não podia apagar o amor que sentia por ele. Talvez fosse essa mistura de amor e culpa que o tornava incapaz de tomar uma decisão definitiva. Enquanto isso, em Gesur, Absalão começava a planejar seu retorno. Ele sabia que seu lugar não era ali, longe de Jerusalém e do trono que um dia poderia ser seu. Seus olhos, antes brilhantes de juventude, agora carregavam uma determinação madura, como se cada momento no exílio tivesse moldado sua visão. Mas voltar não seria simples. Absalão precisaria de mais do que apenas a permissão de Davi. Ele precisaria de estratégia, e ele tinha uma. O retorno de Absalão a Jerusalém foi uma mistura de triunfo e tensão. Após longos anos em Gesur, foi Joabe, o general fiel de Davi, quem intercedeu por ele. Joabe via algo em Absalão que talvez o próprio rei tentasse ignorar. Um herdeiro que, apesar de seus erros, ainda carregava o potencial de liderar. Convencido pela persistência de Joabe e pela saudade que ardia em seu coração, Davi permitiu que Absalão voltasse, mas com uma condição clara. Ele não veria o rosto do pai. E assim, Absalão retornou à cidade que nunca havia esquecido. Jerusalém, com suas muralhas imponentes e o perfume de seus mercados, parecia exatamente como ele lembrava. Mas algo havia mudado. A distância entre ele e Davi era maior do que qualquer espaço físico. Por 2 anos inteiros, ele viveu na mesma cidade que o rei, mas como um estranho, excluído do convívio real. Para Absalão, esse silêncio do pai era um castigo mais pesado do que o exílio em Gesur. Ele estava de volta, mas não completamente. Era como se estivesse preso entre 2 mundos. Durante esse tempo, Absalão não ficou de braços cruzados. Ele começou a construir algo que não podia ser ignorado: sua imagem entre o povo. Sempre que alguém tinha uma queixa ou buscava justiça no tribunal do rei, Absalão estava lá, com um sorriso fácil e palavras que soavam como promessas. Ele se colocava como um amigo do povo, alguém que entendia suas dores e estava disposto a ouvir o que Davi parecia ignorar. Cada gesto, cada palavra era calculado, mas sua sinceridade parecia tão real que muitos começaram a preferi-lo ao próprio rei. Aos poucos, ele ia ganhando corações, como um fogo que se alastra lentamente por uma floresta seca. Absalão sabia que precisava fazer mais do que simplesmente reconquistar o amor de Davi. Ele precisava conquistar algo muito maior. Absalão era paciente, mas também astuto. Enquanto os dias passavam e ele permanecia afastado do trono e do coração de seu pai, ele continuava a trabalhar nos bastidores como quem tece uma rede invisível, fio por fio. Não era apenas sua beleza que atraía o povo, sua postura, seu jeito de ouvir, seu cuidado em parecer justo, tudo nele criava a imagem de um líder que compreendia as dores de Israel. Ele se posicionava nos portões da cidade, o lugar onde as pessoas traziam suas disputas, e oferecia o que parecia ser um ombro amigo. "Ah, se eu fosse juiz na terra", dizia ele com um suspiro. "Então todos que têm um problema ou uma causa poderiam vir a mim, e eu lhes faria justiça." Suas palavras eram como mel, doces e reconfortantes,
Ele cumprimentava as pessoas com gestos calorosos, abraçava os humildes e fazia promessas que, aos poucos, plantavam uma ideia perigosa em seus corações. Talvez Absalão fosse o rei que Israel precisava. O movimento foi crescendo de forma sutil, quase imperceptível. O que parecia apenas um príncipe simpático se tornou um imã para os descontentes. Homens de todas as tribos começaram a se reunir ao redor de Absalão, atraídos por sua personalidade magnética e sua capacidade de dar voz aos problemas que Davi parecia ignorar. Ele roubava os corações do povo, não com violência, mas com um sorriso e palavras envolventes. Quando finalmente sentiu que o momento era certo, Absalão deu o próximo passo em sua estratégia. Ele pediu permissão ao rei para ir a Hebrom, sob o pretexto de cumprir um voto que havia feito a Deus. Davi, talvez acreditando que esse pedido era um gesto de devoção, consentiu. Mas Hebrom não seria apenas um lugar de adoração. Para Absalão, era o cenário perfeito para dar início ao que realmente planejava: declarar-se rei. Enquanto ele partia, uma nova era estava prestes a começar, e os ventos da revolta já sopravam. Hebrom, a cidade onde Absalão nasceu, agora seria o palco de sua maior declaração. Ele chegou acompanhado por seguidores leais, homens que não sabiam totalmente a extensão de seus planos, mas confiavam nele cegamente. No silêncio da noite, ordens começaram a ser sussurradas, mensageiros enviados a todas as tribos de Israel com uma única mensagem: Absalão reina em Hebrom. A notícia viajou rápido, como fogo em palha seca, e em pouco tempo o nome de Absalão já era pronunciado com reverência e temor em todos os cantos do reino. Enquanto isso, em Jerusalém, Davi começou a perceber que algo maior estava acontecendo. O rei, com anos de experiência em batalhas e intrigas, soube pela chegada de um mensageiro que o movimento de Absalão não era apenas uma rebeldia juvenil, era uma ameaça séria. A traição vinda de seu próprio filho caiu sobre ele como um golpe certeiro. O homem que havia enfrentado Golias e unificado um reino agora se via encurralado, traído por sangue do seu sangue. Sem tempo para hesitar, Davi tomou uma decisão dolorosa, mas necessária. Ele reuniu seus servos e aqueles que ainda lhe eram leais e fugiu de Jerusalém. Não havia espaço para confrontos dentro da cidade santa. Ao deixar o palácio, Davi carregava nos olhos um misto de tristeza e determinação. Suas sandálias levantavam poeira no caminho, enquanto o povo o observava passar, muitos com lágrimas nos olhos, sem saber ao certo para quem rezar, pelo rei que partia ou pelo filho que se levantava contra ele. Enquanto atravessava o vale do Cedron, o som dos passos de seu grupo ecoava como um lamento. Alguns traziam a Arca da Aliança, mas Davi, em um gesto de humildade e fé, ordenou que ela permanecesse em Jerusalém. Se for da vontade do Senhor, ele me trará de volta. Disse suas palavras firmes, mas seu coração partido. No deserto, ele sabia que o futuro do reino seria decidido, mas não podia prever que as próximas batalhas envolveriam mais do que espadas e soldados. O duelo entre pai e filho seria marcado pelo destino. O sol mal havia despontado quando os dois exércitos se prepararam para o confronto. De um lado, os homens de Davi, cansados, mas experientes, liderados por generais que já haviam enfrentado inimigos formidáveis. Do outro, o exército de Absalão, vasto em número, mas jovem, inflamado por promessas e sonhos de mudança. O local escolhido para o embate era o denso bosque de Efraim, um lugar que parecia respirar mistério, com árvores que sussurravam ao vento e sombras que dançavam com a luz filtrada. O silêncio que antecedeu o confronto era quase insuportável. Era como se a própria terra segurasse a respiração, esperando o primeiro som de espadas que marcaria o início da batalha. Quando o grito de guerra finalmente rompeu o ar, tudo explodiu em caos.
Os galhos das árvores se tornaram espectadores silenciosos do choque de homens e armas. O som do metal, os gritos de comando, os pedidos de misericórdia, tudo se misturava em uma sinfonia de destruição. Absalão, montado em uma mula, atravessava o campo de batalha com a imponência de alguém que acreditava no próprio destino. Mas o bosque parecia conspirar contra ele. Enquanto cavalgava sob as árvores altas, seu cabelo, aquele que tantas vezes fora motivo de admiração, tornou-se sua ruína. Um galho grosso o apanhou, prendendo-o como se a própria natureza tivesse decidido detê-lo. A mula seguiu em frente, deixando-o pendurado, vulnerável, como um fruto maduro, esperando para ser colhido. Os homens de Davi o avistaram. E a notícia logo chegou a Joabe, o general que carregava a lealdade ao rei como um fardo e uma arma. Ignorando as ordens de Davi de poupar o jovem príncipe, Joabe aproximou-se. Suas lanças brilharam por um instante antes de atravessar o corpo de Absalão. Cada golpe parecia marcar o fim de uma história que havia começado com promessas e beleza, mas terminava em sangue. Enquanto o bosque voltava ao silêncio, o som de cavalos se afastando ecoava entre as árvores. A guerra ainda não havia acabado, mas o preço pago naquele momento seria sentido por todos, como uma cicatriz que nunca desaparece. A notícia chegou a Davi como um trovão. O mensageiro hesitou com o rosto marcado por uma mistura de medo e pesar. Ele sabia que suas palavras carregavam o peso de algo irreversível. Que o Senhor abençoe o rei com vitória, disse o homem, tentando suavizar o impacto. Mas Davi, ansioso, interrompeu. E o jovem Absalão, está seguro? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer resposta direta. Quando finalmente ouviu as palavras que temia, Davi cambaleou, como se tivesse levado um golpe no peito. O grande rei, aquele que derrotou gigantes e liderou exércitos, agora parecia frágil. Subiu aos aposentos sobre a porta da cidade e chorou, o choro mais profundo e amargo de sua vida. Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. As palavras rasgavam o silêncio da noite, ecoando por Jerusalém como um lamento que não podia ser contido. Não havia guerra vencida que pudesse preencher o vazio deixado pela perda de seu filho. Enquanto o exército retornava, vitorioso, o clima era de confusão. A dor do rei eclipsava qualquer celebração, e o povo não sabia se deveria comemorar ou lamentar. O coração de Davi, dividido entre a justiça e o amor, refletia a complexidade daquilo que todos sentiam. Absalão havia caído, mas a marca que ele deixou, de coragem, ambição e tragédia, permaneceria como uma ferida aberta que o tempo não curaria tão cedo. Os dias que se seguiram à morte de Absalão foram marcados por um silêncio pesado em Israel. O lamento de Davi ainda parecia pairar sobre os vales e montanhas, como se até a terra compartilhasse de sua dor. Aquele jovem que em outro tempo fora a promessa de um futuro brilhante, agora era lembrado como um símbolo de ambição desmedida e escolhas que o levaram à ruína. Mas sua história, por mais trágica que fosse, tinha muito a ensinar. Absalão era um homem de grande potencial. Sua beleza, carisma e determinação eram dons que poderiam ter feito dele um dos maiores líderes de Israel. Mas esses mesmos dons tornaram-se sua armadilha. Ele permitiu que o orgulho e o desejo de vingança crescessem dentro dele como ervas daninhas, sufocando o que havia de bom em seu coração. Em sua busca por justiça para Tamar, ele perdeu a capacidade de ver o impacto de suas escolhas, deixando-se consumir pela raiva e pela sede de poder. Davi, por sua vez, também carregava sua parcela de responsabilidade. Seu silêncio diante da tragédia de Tamar e sua dificuldade em lidar com os conflitos dentro de sua própria casa criaram as bases para a revolta de Absalão. Ele amava profundamente seus filhos, mas seu amor, muitas vezes, era incapaz de corrigir ou disciplinar. A dor de Davi
não era apenas pela perda de Absalão, mas também pelo fracasso em salvá-lo de si mesmo. A história de Absalão é um lembrete poderoso de como as bênçãos podem se transformar em fardos quando usadas de forma errada. Ensina-nos sobre os perigos do orgulho, a força destrutiva da vingança e as consequências de ignorar os problemas que precisam ser resolvidos. Mas também nos fala sobre o amor de um pai, que mesmo diante da traição, nunca deixou de existir. No fim, somos convidados a olhar para nossas próprias vidas e perguntar: quais sementes estamos plantando em nossos corações? E será que teremos sabedoria para evitar que os ventos da ambição nos arrastem para longe de quem realmente somos? Se você gostou da história de Absalão e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.